Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai fundo em um dos símbolos, olha, mais fascinantes e que mais causa confusão por aí, a roda da fortuna. Sabe, muita gente pensa nela como, sei lá, sorte, azar, uma coisa meio aleatória. Mas a verdade é que o buraco é bem mais embaixo. Ela aponta para uma lei fundamental da vida. Vamos desvendar isso juntos? Então fica aquela pergunta no ar, né? A vida é isso mesmo? Só uma questão de sorte ou azar? Será que a gente está aqui, sabe, só à mercê do que vier? Ou será que tem alguma lógica, alguma sabedoria por trás dessa gangorra de altos e baixos que todo mundo vive? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Para a gente entender essa dinâmica toda, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai olhar para além da ideia de sorte e azar. Depois, vamos mergulhar no movimento inevitável da vida. E, em seguida, a gente entende o teste que isso representa para o nosso ego. Aí, vamos ver as duas opções, abraçar ou resistir à mudança. E, por fim, a gente chega na sabedoria que é girar junto com a roda. Vamos nessa? Muito bem, começando pelo começo. É hora de repensar o que significa essa tal de mudança. A roda da fortuna, olha, não é um jogo de dados. E aqui está o pulo do gato. A roda da fortuna não tem nada a ver com sorte. Nada mesmo. Ela é sobre uma lei básica, fundamental da existência. Tudo, absolutamente tudo, está sempre se transformando. Entender isso, sabe? Aceitar de verdade, é o primeiríssimo passo para a gente amadurecer. Ok, se tudo está em transformação, então a gente precisa falar sobre esse movimento, esse fluxo que simplesmente não para. É o princípio da impermanência em ação. A palavra-chave aqui é essa: impermanência. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que nenhuma condição dura para sempre. Sabe aquele sucesso incrível? É uma fase. E aquela dor, aquele fracasso que parece que nunca vai passar, também é uma fase. Tudo é transitório, como as estações do ano, sabe? Faz parte do fluxo da vida. E olha que interessante, esse movimento todo não é bagunçado, não é caótico. Na verdade, ele segue ciclos bem claros. Pensa só. Primeiro, tem a ascensão, né? Aquela fase de crescimento, de conquista. Aí vem a queda, os momentos de perda. Depois, uma retração, um tempo para refletir, se reorganizar por dentro. E, finalmente, a renovação, quando um novo começo aparece. Isso não é um erro do sistema, é o sistema funcionando perfeitamente. Essa frase resume tudo de um jeito perfeito. Aquilo que hoje está no alto pode, em determinado momento, descer. Da mesma forma, aquilo que se encontra embaixo pode subir novamente. É a pura lei do equilíbrio, né? Ninguém tem um lugar cativo lá no topo e, da mesma forma, ninguém está condenado a ficar lá embaixo para sempre. A roda gira para todo mundo. Bom, e o que tudo isso significa para a gente, psicologicamente falando? É aí que a coisa fica interessante. Porque a roda da fortuna, no fundo, é um baita teste para o nosso ego. Olha só essa ideia. A roda da fortuna confronta o ego com a realidade de que nem todos os acontecimentos podem ser controlados. E é exatamente isso. O nosso ego, ele adora ter o controle de tudo. Ele quer planejar, quer prever, quer garantir o futuro. Aí vem a roda e, puf, quebra essa ilusão. Mostra que, olha, existem forças bem maiores do que a nossa vontade em jogo. É que o ego tá sempre buscando um porto seguro, sabe? Um chão firme, algo que seja permanente. E a roda da fortuna basicamente chega e diz: amigo, esse lugar não existe. Mas calma, a intenção não é derrubar a gente. Pelo contrário, é para expandir a nossa consciência, para a gente se ligar que fazemos parte de um movimento muito, muito maior. E quando a gente aprende essa lição, nossa, os ganhos são enormes. A gente desenvolve uma flexibilidade mental, uma resiliência, a capacidade de se reorganizar depois de uma pancada. Sabe o que acontece? A gente fica menos arrogante quando está por cima e bem menos desesperado quando está por baixo. É um salto de maturidade de verdade. E tudo isso nos coloca diante de uma encruzilhada. Uma escolha fundamental. Se a vida gira e não tem como parar, só existem dois jeitos de lidar com isso. Ou a gente abraça a mudança, ou a gente resiste a ela. Esse quadro aqui deixa o contraste bem claro, né? De um lado, o caminho da sombra, da resistência, que leva ao fatalismo, ao medo, ao apego, e o resultado é o sofrimento. Do outro lado, a luz, a aceitação, que cultiva confiança, flexibilidade, humildade, e o resultado é a sabedoria. São dois mundos completamente diferentes. Vamos ver de perto esse caminho da sombra.
lutar contra a roda, o que acontece? A pessoa se sente uma vítima. Parece que a vida é só um destino cego e cruel. A ansiedade vira rotina. O apego ao sucesso é tanto que sufoca e o medo de perder paralisa. Qualquer fracasso parece o fim do mundo. E a única saída que se enxerga é ficar esperando a sorte bater na porta. É um ciclo de sofrimento. Agora, olha a diferença gritante no caminho da luz. Quem se move com a roda aceita o fluxo da vida com mais serenidade. Confia no processo, sabe? Mesmo na incerteza. Desenvolve uma humildade, uma consciência de que não dá para controlar tudo. E o mais importante de tudo, deixa de ser uma vítima passiva e se torna um participante consciente do movimento da vida. A postura muda completamente. Então, chegamos ao nosso último ponto. Depois de tudo isso, qual é a grande lição? Qual é a sabedoria que a gente pode tirar de verdade dessa história de girar com a roda? E a resposta é de uma simplicidade poderosa. A sabedoria não é tentar parar a roda. É impossível. A sabedoria é aprender a dançar conforme a música. Aprender a dançar com o movimento dela. É sobre fluidez, não sobre controle. E o que significa isso na prática? Significa uma participação consciente. É reconhecer os ciclos da vida, é ter o timing, sabe? De equilibrar a ação com a aceitação. É saber a hora de agir com tudo quando a oportunidade bate a porta e saber a hora de recuar, se adaptar quando a maré vira. É esse equilíbrio dinâmico. E com isso a gente fecha essa nossa análise com uma reflexão final que fica no ar. A roda da vida de cada um de nós está girando, agora, nesse exato momento. A questão, então, nunca foi se ela vai girar, porque isso é um fato. A verdadeira questão é como é que cada um se move com a sua própria roda, com resistência e sofrimento, ou com aceitação e sabedoria. É essa escolha que, no fim das contas, define toda a jornada.